Livro O Despertar da Leoa, capítulo 3, parte 4. Sua expressão particular. Enquanto escrevo este livro, meus editores me encorajam a compartilhar exemplos de mulheres que estão plenamente despertas, para que você possa ver o que uma mulher que está totalmente desperta pode realizar. Não quero limitar esse despertamento ao que já temos visto. A história das que estão totalmente e perigosamente despertas ainda está sendo escrita. Creio que o mundo ainda verá o que acontece quando mulheres cristãs estão totalmente e perigosamente despertas, individual e coletivamente. Por 2 vezes Deus me deu a tarefa de iniciar o processo de despertamento nas mulheres cristãs. Eu não tenho ideia de como será tudo isso quando estivermos totalmente despertas, mas estou certa de que seremos perigosas nas trevas e gloriosas na luz. Ao refletir sobre isso um pouco mais, passei a acreditar que a expressão de uma mulher cristã como uma leoa feroz e selvagem ainda está por ser definida. Também passei a entender que as pessoas gostam que lhe digam o que fazer. Mas um cristianismo que nos mostra passo a passo o que fazer também nos deixa destituídos de grande parte do ministério de Deus. Assim sendo, essa não é uma mensagem que contém uma instrução detalhada. Quero que você esteja desperta para levantar como uma leoa e andar na sua expressão particular do que isso significa. Só você e Deus podem definir como será essa leoa quando estiver totalmente desperta em você. Recentemente, pedi à minha equipe para me enviar palavras ou imagens que lhes vêm à mente quando pensam em uma leoa acordada. Não fiquei surpresa quando as respostas deles variaram de graça e ternura para feroz e destemida. Essa é a variedade e a vastidão que essa reação de despertamento tem o potencial de alcançar. Ao pesquisar em textos bíblicos, descobri que Deus muitas vezes diz ao seu povo e aos seus profetas: vão ali, falem isso, digam aquilo, sem qualquer indicação clara do que acontecerá em seguida. Um exemplo é Eliseu. Ele disse que uma viúva, vai, pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. 2 Reis 4, de 3 a 4. Isso parece um pouco aleatório. Como fazer isso resolveria o problema dos cobradores de dívida que ameaçavam escravizar os filhos da mulher? Bem, depois de fazer o que lhe havia sido dito, ela voltou para o homem de Deus e ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. 2 Reis 4:7. Pergunto-me quantas provisões milagrosas nós perdemos, porque primeiro queremos conhecer o passo número 2, 3, 4, antes de termos completado o passo número 1. Então, pense nesse livro como um livro do tipo, abre aspas, leia as palavras, ore e permita que Deus se derrame em todas as vasilhas que você colocou diante dele. Fecha aspas. Peça a Deus para encher a sua mente com uma ideia de uma leoa, em qualquer formato ou modelo que ele queira usar para inspirá-la. Não tenha medo da imagem de nós, mulheres, como leoas ou de Jesus como leão. Ela não é diferente da representação de Jesus como nosso pastor e de como ele se relaciona conosco, suas ovelhas. Será que somos ovelhas literais
ou Deus nos pede para segui-lo e confiar nele como tais? Do mesmo modo, Jesus é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Essa é uma figura alegórica. Jesus é ao mesmo tempo pastor, rei, Deus, homem, noivo, irmão, leão, cordeiro, assim como o princípio e o fim. É surpreendente que ele possa querer nos fazer expandir. Minha intenção é permitir que você responda com base em suas percepções exclusivas e em seu lugar de força e influência. A tarefa de despertar. Quando eu estava na faculdade, minha fraternidade tinha o que chamávamos de varanda para dormir. Não sei por que era chamada assim, porque não ficava fora do prédio, nem tinha nenhum acesso externo. Era um quarto longo, sem luminosidade, no segundo andar, cheio de camas beliche. Algumas eram dispostas ao longo da parede, enquanto outras ficavam em fileiras perpendiculares a uma fileira de janela que fazia sombra. Muitas de nós compartilhamos esse quarto, por isso não era permitido despertadores. Em vez disso, alternávamos a missão de realizar a tarefa que menos me agrada, a obrigação de acordar. Antes de se deitarem, todas as noites, as meninas colocavam as etiquetas com os seus nomes em um quadro, com a hora que elas queriam ser despertadas. Isso significava que a pessoa que tinha a obrigação de despertá-las tinha de saber onde cada uma dormia. Na noite anterior, a sua incumbência de servir de despertador, ela dormia longe do grupo em outro quarto, onde um despertador podia ser tocado. Quando era minha vez, eu colocava o despertador meia hora antes da primeira hora designada para poder tomar um banho. Poder tomar um banho sem esperar na fila era o único benefício de ser a primeira a acordar. Quando o processo de despertar as outras começava, eu fazia as voltas, acordando as meninas em intervalos de 15 minutos e meia hora durante as 3 horas seguintes. Eu entrava e saía daquele quarto escuro, enquanto tentava comer e terminar de me arrumar. Vez após vez, eu entrava silenciosamente, fechava a porta e então abria o caminho no escuro, contando os beliches cuidadosamente no esforço de não acordar as que ainda dormiam enquanto passava por elas. Quando eu encontrava a menina que devia acordar, eu a despertava suavemente, mas com firmeza. Havia um senso de responsabilidade naquilo, porque eu sabia que cada uma delas dependia de mim para acordá-la. Havia aulas para assistir, provas a serem feitas, exames que não podiam ser perdidos e, é claro, namorados para encontrar. Eu falhei nessa tarefa uma vez, enquanto ainda estava sendo avaliada para entrar para a fraternidade. Eu fui silenciosa demais, suave demais e fiquei hesitante em sacudir uma menina do último ano. Ela resmungou uma resposta e eu imaginei que ela estivesse acordada, mas não estava. Ela estava apenas falando enquanto dormia. Na hora do almoço, naquele dia, ela me repreendeu severamente, dizendo que a minha falta de eficácia lhe custara caro. Alguns erros que você não quer cometer 2 vezes. Então, aprendi depressa que havia algumas meninas que requeriam uma boa sacudidela, outras que reagiam a um toque suave e algumas que se sentavam totalmente despertas quando ouvia apenas um sussurro de seu nome. Algumas me agradeciam, outras me xingavam e me mandavam sair. As mais traiçoeiras eram aquelas que pareciam estar despertas e até diziam: "Tudo bem, estou acordada", e depois voltavam a dormir. Aprendi que esse tipo de dorminhoca exigia que eu ficasse no posto até ela ter saído do beliche
e estivesse com os 2 pés no chão. Outro dilema ocorreu ao acordar a menina errada. Embora eu tentasse ser silenciosa e cuidadosa, às vezes eu acordava alguém que estava no beliche acima ou ao lado. Ela se sentava, me assustava, agarrando meu braço e sussurrava: "Ei, estou acordada, tire o meu nome da lista." Sinto vergonha em dizer isso, mas naquela época eu era do tipo difícil de acordar, das que praguejavam. Eu exigia quase que constantemente uma segunda chamada. Por já ter feito essa tarefa, eu conhecia as regras. Se uma menina fosse acordada 2 vezes, mas ainda continuasse na cama, não era preciso acordá-la pela 3ª vez. Essa regra acrescentava certa urgência à segunda chamada, porque você sabia que seria a última. E depois que as meninas estivessem despertas e se movendo, eu não era mais responsável por monitorá-las. Elas eram meninas em movimento e eu tinha de terminar de me arrumar. Nosso Deus generoso não opera sobre as regras da minha antiga fraternidade. Ele está mais do que feliz em continuar a fazer as chamadas ao despertar até o último minuto. Mas não há como negar a urgência. Sinto que agora mesmo algumas irmãs estão atendendo aos chamados para despertar que estão sendo